Assiste, estamos aqui de volta com a hoje é a nona live da série Medicina Feminina feita por mulheres para mulheres. E hoje eu vou receber a cardiogeriatra Juliane Pessequilho. Ela vai dar algumas vivências, alguma experiência, né, do dia a dia do feijão com arroz dela, que deve ser bastante diferente do meu. Apesar de, não sei se vocês já me seguem, se não me seguem, eu acabei de postar uma fotinho aí de quando a gente fazia residência lá no Hospital do Servidor Estadual. Então, acho que ela vai contar um pouquinho pra gente quem é a doutora Juliane, por que ela escolheu se subespecializar em cardiogeriatria. E espero que essa live seja muito proveitosa, porque, para quem não sabe, realmente as doenças cardiovasculares são as que mais matam e as que mais trazem prejuízo aí, limitação na qualidade de vida das pessoas que envelhecem, ou seja, todos nós. Então, achei por bem trazer para que ela possa mostrar um. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana, sou médica geriatra, só que a minha abordagem é um pouquinho diferente da doutora Juliane, já que eu me foquei mais na nutrologia, tudo relacionado à medicina preventiva, longevidade, promoção de saúde. Né, Ju? É isso aí. Então, até a geriatria a gente seguiu todo o protocolo, né? 2 anos de clínica médica, 2 anos de geriatria, e aí depois cada uma seguiu o seu rumo aí, com aquilo que mais gostava, ou as oportunidades de mercado que a gente vê. Então, conta um pouquinho agora sobre você, quem que é a doutora Juliane, como que é a sua área de atuação hoje, se você trabalha em consultório, em enfermaria, hospital, emergência, particular, convênio, enfim, fala um pouquinho de você aí, para a galera já ir quebrando o gelo. Gente, se tiver pergunta, querendo saber de algum caso que aconteceu na família, pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Tá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente não difícil se encontrar pessoalmente, mas a live rolou, né? Exato. Pelo menos, morar em São Paulo é difícil. Duas médicas, mais difícil ainda. Vida corrida pra caramba, né? Então, a live fica fácil porque cada uma tá lá no descansinho do Não, cafofo, do lar. aí vê a foto, assim, né, da época que a gente fazia residência, deu aquele momento de nostalgia, com certeza, né? De Então, acordar, o estresse todo, né? Achava que tava, nossa, é a vida impossível, é o pior possível. Mal a gente sabia onde a gente ia chegar agora, né? exatamente. Mas, por um lado, é bom, né? Ver que a gente amadureceu e tal. Mas é gostoso ver que, sei lá, teve um background, né, de pessoas que pensam como a gente e tudo mais. Então, também é o objetivo da live, trazer um pouquinho esses profissionais que estão aí na batalha, né, do dia a dia, para salvar vidas, mas como geriatras a gente aprende que a gente também alivia muito sofrimento, gerencia riscos de complicações e tal. Mas, bom, não quero. Eu falo de muito, não posso. Você é a convidada, fale você. Fala um pouquinho de você para quem não te conhece ainda. Bom, então, assim, esse ano eu fiz 10 anos de formada, né? Fiz minha faculdade fora de São Paulo, né? Sou de São Paulo mesmo, mas fiz minha faculdade em Bragança Paulista. Minha família é toda do interior, ali daquela região de sul de Minas, tudo. E acabou que Bragança foi uma oportunidade, né? Tinha pessoas da família que falavam, presta, presta, é uma faculdade legal, mas conhecia pouco. De fato, conheci quando entrei na faculdade, né? Fiz os 6 anos de faculdade querendo cirurgia. Olha onde eu fui parar, né? Comecei querendo cirurgia cardíaca, depois eu resolvi que cardíaca era muito masculino. Aí eu falei assim, não, vou até eu me formar e formar minha equipe e tal, vai ser muito tempo, né? Então, vou estar mais velha, né? A gente fala, né? E aí resolvi que eu queria cirurgia, mas não sabia muito bem qual área. Gostava muito da parte de pulmão, então acabei que no quarto para o quinto ano fiz um estágio na C. Camargo de cirurgia torácica. Nossa, fui, assim, brincavam muito comigo, né? Nossa, você, mulher, pequenininha, fazendo cirurgia torácica e tal. Mas estava decidida, queria cirurgia torácica. E quando terminei a faculdade, me formei naquele meio de ano, 6 meses ali para ver onde que vai, o que você vai fazer. E aí eu comecei a ficar na dúvida se era a cirurgia realmente que eu queria, né? Porque a gente vai para a linha de frente, a gente vai para a porta do pronto-socorro, essas coisas assim, que foi onde eu fui, né?
E acabou que eu descobri que, nossa, clínica é muito diferente de cirurgia, né? Cirurgia a gente evolui ali, pontual, né? Resolve o problema. Quando tem as intercorrências, é o clínico que fica mais de perto com a família e tudo mais, né? E aí eu resolvi fazer clínica. Na dúvida, eu falei, vou fazer clínica, não vou sair perdendo. Se eu resolver que não é isso que eu quero, eu volto para cirurgia e tá tudo resolvido. Vou ser uma cirurgiã com uma base clínica, né? Boa. E aí fui fazer clínica médica. E ao longo dos 2 anos de clínica médica eu fiz aqui em São Paulo, no Hospital Mboimirim. Aí ao longo desses 2 anos de residência, eu comecei aquele papo, né, que a gente tem entre os colegas, né? Ah, qual que é a sua especialidade e tal? E aí falar, sou clínica, parecia uma coisa muito simples, né? Parecia que a gente simplesmente tinha terminado a faculdade e não tinha feito nada, né? Nem residência, para falar a verdade. E aí eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa, mas que não fosse uma coisa que eu ficasse cuidando de uma coisa só, né? Então eu não queria ser médica de um pedacinho do corpo, como os meus pacientes hoje falam, né? Uhum. E aí eu resolvi que eu queria ser médica geral. E aí eu tive um professor de residência que falou para mim assim, ó, vai fazer geriatria. Aí eu tinha uma professora de residência também que falava muito, vai fazer intensivismo, essas coisas. Então eu falei, pô, são 2 áreas que realmente eu vou ser médica geral, né? Não de uma coisa só. Mas, assim, o que me fez cair para geriatria foi o fato de que eu não queria viver só de plantões, né? Eu queria ter dinâmica para fazer outras coisas e poder ter qualidade de vida e ter família, né? Porque eu acho que a geriatria te possibilita isso, né? Você pode construir a sua família, você pode ter filhos e você continua sendo uma mulher independente, né? Que você é. E aí acabou que eu escolhi a geriatria. No final, assim, acabei gostando muito da geriatria. E ao longo da residência de geriatria achava que ia parar por aí. E aí a gente começa a conviver, né? Com cuidados paliativos. A gente começa a ver que a geriatria é uma área muito cardiológica, né? E aí no R2 de geriatria eu resolvi fazer um estágio no Dante Pazzanese de cardiogeriatria. E me apaixonei, né? E da onde que veio assim a ideia de fazer a cardiogeriatria? E depois conta um pouquinho como que foi essa vivência. Foi no Dante, né, que você fez? Foi no Dante. Na Ela falou verdade, assim, R2, gente, mas R2 na verdade seria um R4, né? Porque você faz 2 anos de clínica médica, que é pré-requisito, depois faz mais 2 de geriatria, e aí ela foi fazer mais um de cardiogeriatria, né? e é chamado tipo um fellow, né? Que a gente não é bem considerado geriatria, porque não tem reconhecimento, né? Mas é considerado um fellow isso, né? Como se você fizesse um aprofundamento dessa área, né? Especificamente do idoso, né? Na verdade, assim, eu gostava de cardio, achava legal, assim, as múltiplas comorbidades, né? Hipertensão, AVC, insuficiência cardíaca, me identificava bastante. E ao longo da residência eu vi que, assim, 80% dos vozinhos que internavam tinha alguma doença cardiovascular, né? Era muito raro aquele que tinha só uma demência isoladamente ou que tinha só uma perda de funcionalidade, artrose, né? E É que aí eu vamos combinar que quando internava pra gente lá na geriatria, só para curiosidades, né? Geriatria só internava acima de 80. Se você tivesse 78, você internava para clínica era médica. jovem, Então, né? pegava, era jovem. Então, você pega realmente casos muito complexos, né? E a gente sabe que doença cardiovascular assim, é o ranking número 1 de... É o que mais mata. Sim. Né, o pessoal, e infelizmente isso a Globo não mostra, né? E mata Ninguém cronicamente e agudamente, né? Também. Não é só cronicamente aí, não é de repente. E hoje, se a gente for olhar, né, assim, aqui não é tão falado, mas assim, as doenças cardiovasculares matam mais que o Covid, né? É que são doenças passíveis de controle, né? Mas mata muito mais. Então, são evitáveis. E eu acho que é por isso que devia ser mais noticiado, porque se as estatísticas fossem demonstradas como foram demonstradas do Covid, que a gente era impotente, não tinha-se o que fazer, né? Diferente as doenças cardiovasculares, elas realmente matam mais do que Covid, mas ninguém fica abafado, porque não interessa, né? Porque não dá mídia, não ganha dinheiro, não sei por que não é divulgado, e são evitáveis, né? Tipo, seria uma doença totalmente evitável. Então, dizem que você aumenta a sua expectativa em 8 anos, né? 8 a 12 anos de vida. Então, é mais tempo vivendo com mais qualidade. Não é só viver mais, é viver mais e viver melhor. Porque é muito estigma, né? O pessoal fala, você é geriatra? Ah, não, eu não quero chegar até os 80, até os 70 tá bom. Olha, eu vou falar que tem uma coisa que a minha mãe dizia que hoje eu até falo, né, para as pessoas. Minha mãe, antigamente, minha avó, minhas tias são tudo de mais idade, né, em casa, né?
Minha família é muito de octogenários, assim, pra cima, né? E aí a minha mãe fala que, assim, antigamente ela achava que chegar aos 60 anos estava de bom tamanho, né? Que ela teria vivido muito e tal. E aí ela fala que quando ela viu a minha avó chegar nos 60 com saúde, ela achou que 60 era muito pouco e que podia chegar nos 70. E aí ela viu a minha avó chegando nos 80. Então hoje ela fala assim, ó, eu quero chegar nos 90, porque eu quero ver meus netos crescerem, eu quero, né, eu acho que eu ainda posso melhorar e ter qualidade de vida para viver tudo isso, né? E de fato a gente consegue, a gente atende vozinho com 92, 93, que de fato tem muita qualidade de vida, né? E há estudos que dizem que se a gente controlar essas causas evitáveis de morte, a gente viveria até os 105 anos. Já com a sabedoria, né, com o conhecimento que a gente tem hoje. E assim, sem modismo, sem nada. Levando uma medicina séria, mais comprometida com esse enfoque em evidência científica e tudo mais. E assim, quando eu vi isso, assim, numa aula lá do Brain, que eu fui em Floripa, cara, eu achei sensacional. Então, eu mostrei, falei, eu achei legal estar envolvida com esse meio do envelhecimento, né? Então, mas conta um pouquinho da sua vivência lá no Dante. Então, quais são as 6 doenças mais comuns do coração que a gente fez a divulgação aí pra galera como um Então, alerta, né? que a gente pode citar, as 6 principais seriam AVC, né? Infarto, fibrilação atrial, hipertensão, colesterol, diabetes, né? São as principais que a gente vê que é o arroz com feijão aí, principalmente do geriatra, né? É difícil você passar um dia que você não vai encontrar pelo menos uns 4, 5 pacientes ali que você vai ver com isso, E né? lembrar aqui, o que você falou de colesterol, hipertensão e diabetes, tipo, na verdade elas vão o desfecho delas é uma doença grave, né? Como o infarto, o AVC. É aquela que o paciente fala: ah, não, doutora, mas a minha pressão sempre foi assim. Mas tá alta. Não, não, mas ela não baixa, é assim mesmo. Ou Tipo, você escuta durante... assim, né? Eu me sinto mal quando ela está normal. Exatamente. Então, rola muito esse viés de que, ah, eu só tomo remédio quando ela tá alta. Quando não Também. tá, eu prefiro não tomar, porque vai que ela baixa. Exato. Então, Vai assim, que eu a gente passo vê mal, uma né? desinformação tremenda entre aquilo que precisa ser feito, os diagnósticos, que às vezes precisam ser estabelecidos, e o conduzir, né? Mas, e de sintomas, assim? Hoje você está mais em consultório ou você está mais em área hospitalar? Então, na verdade, eu tô um misto, né? Porque assim, eu faço o consultório tanto convênio, assim, mas na verdade um convênio mais focado na Prevent, que é onde eu trabalho, e no meu consultório particular eu trabalho mais no método de reembolso, não tenho nenhum convênio particular no consultório, né? Aí eu também faço atendimento de home care, porque como você pega muito idoso que não consegue se deslocar, com demência avançada, essas coisas, então eu também faço o home care. E faço enfermaria também, né? Principalmente de final de semana. Mas assim, o meu forte hoje em dia é consultório e home care, né? E Entendi. telemedicina. A telemedicina eu faço mais por convênio mesmo, né? Porque eu gosto muito mais dessa interação com os pacientes, de conversar, né? De alugar, de vir pessoalmente. Então, acabou que eu diminui um pouco mais essa falta de contato, né? Pronto-socorro eu não faço mais. E UTI muito raramente, porque a gente tem espaço para fazer plantão de UTI, mas hoje em dia não é uma coisa que eu tenho uma ligação muito grande. Eu gosto mais Já da deu área. muito, né? Já Já dei, deu muito plantão. mas hoje eu gosto bem mais de fazer consultório E mesmo, quais né? E são, assim, na sua área, assim, que você tem essa subespecialização, quais são os principais sinais e sintomas assim que você vê que acaba limitando essa qualidade de vida? Como que chegam esses pacientes para você no consultório? As queixas deles, pensando em qualidade de vida mesmo. na verdade, assim, acaba que é muito difícil, né? Porque o paciente cardíaco, ele também gera um viés aí, né, de dúvida para um paciente que também, às vezes, não tem uma funcionalidade ou uma capacidade física adequada, né? Então, assim, muitos deles vêm com aquela queixa de eu tô cansado, eu sinto palpitação, eu tô me sentindo mal-estar, indisposto, fadigado, né? Às vezes estão Com em 30 dúvida. anos a gente já tá assim, né? Imagina idoso. Então, assim, é uma queixa bem inespecífica, assim, sabe? São queixas bem, bem vagas, às vezes, que a gente tem que investigar mesmo, né? Então, E assim, como fazer para diferenciar aquela doença grave
dessa aqui, tipo, a queixa do cansaço, da palpitação, da fadiga, é algo que a gente vê com, de fato, né? 30, 40 anos, paciente adulto jovem tem. Então, E como mistura que. muito, né? Porque às vezes a gente tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca que vem só com uma queixa de cansaço. Ah, eu não consigo fazer caminhada, eu caminho, tipo, meio quarteirão eu já canso, né? E aí você fala, será que isso é o sedentarismo ou será que isso é um problema cardíaco descompensado aí? Uhum. Outro dia eu estava assistindo uma aula de nutrologia e é que você ouvindo se falar, eles falaram, né, que assim, hoje em dia, é um dado que eu achei interessante. Falei, 70% dos pacientes que infartam, eles são, na verdade, classificados como baixo risco ou risco intermediário. Ou seja, que mesmo que a gente tivesse solicitado o exame, tipo, sei Exame lá, tipo, de para ver rastreio, né? de rastreio para obstrução de artérias, esse paciente não teria, assim, chamado a nossa atenção pelo resultado de exame em si, né? E aí é isso que você está falando, porque são as queixas comuns e inespecíficas que às vezes no dia a dia assim do consultório nem o próprio paciente valoriza, só que quando na verdade seriam essas as verdadeiras causas. Então é muito comum também, nossa, não, mas é tão saudável, se cuidava, minha mãe não tomava remédio nenhum, fazia a caminhadinha dela e aí foi infartou assim, ó, do dia para É. noite. Então não é algo. Sim, né? Às vezes, né? Às vezes eles realmente é agudo isso, né? Eles vêm muito bem, vêm muito compensados das doenças, né? Mas, por exemplo, às vezes pegou uma infecção urinária, pegou uma infecção pulmonar, isso descompensa, gera um consumo excessivo do corpo, né? Para combater aquela infecção, e por esse consumo o paciente acaba infartando, acaba tendo outros problemas, né? Quanto que a gente não viu os pacientes que tinham Covid, né? Que para combater aquela infecção que estava acontecendo ali, não acabaram evoluindo com AVC, trombose, infarto pulmonar, né, que é a embolia pulmonar, né? Tudo isso muitas vezes também por caráter inflamatório do corpo, né? Que acho que é o grande diferencial, né, do adulto jovem e do idoso em si, A porque reserva, né? a reserva funcional, né? Então, assim, realmente eles estão estáveis desde que tudo esteja estável. A partir do momento que descompensa, seja por uma infecção, seja por um sangramento, seja por uma necessidade de uma cirurgia, que a gente nunca sabe. Então, o risco aumenta muito e aquele esforço extra que o corpo precisaria fazer para adquirir de novo aquele platô, o idoso não tem. Então, numa dessa que ele acaba tendo ali, né, um infarto ou aí às vezes a gente fica até meio com aquele pontão de interrogação, né? Tipo, desmaiou. Desmaiou por que será? Foi uma arritmia? Foi um infarto? Fez um hipofluxo, né? Tipo, o coração. Infecção, Exatamente. Então, acho que o que o cara falou, a mensagem dele, na verdade, nessa aula que eu citei, era de que o futuro da cardiologia é a gente solicitar cada vez menos exames e se preocupar mais com os fatores de risco, né? Então, os fatores de risco, de fato, para a gente poder minimizar e gerenciar os riscos. Porque a gente já sabe e as pessoas não têm esse discernimento. Às vezes vem fazer check-up, quer que você peça tudo de uma vez, como se os exames fossem nos mostrar tudo. Né? E na verdade é só um rastreio. Se eu não tiver a história do paciente, se a gente não tiver aquela conversa de 2 horas fazendo anamnese, que a gente aprende na geriatria, que é a avaliação geriátrica ampla, a gente não consegue captar esses fatores de risco, não é? Então eu não só até digo que isso, às né? vezes. Os exames normais não significa que você tenha uma boa saúde, né? Quanto que a gente não tem aí, né? Isso não vale só para idoso, vale para jovem também, né? A gente às vezes tem pacientes que têm erros alimentares grosseiros e que são os falsos magros, né? Estão aí cheio de problema cardiovascular obscuro que não está sendo investigado ainda, né? Com certeza. Então, cita um pouquinho os principais que a gente bota em calculadora para estimar risco, para solicitar exame, saber qual paciente tem que fazer tal exame, qual outro exame, enfim. Fala um pouquinho quais são esses fatores de risco aí que as pessoas têm que ficar com a anteninha ligada, os principais, assim, para serem considerados como alto risco, né? Na verdade, assim, paciente que fuma, né, ou um alto risco cardiovascular, né,
E a gente fala que, assim, não importa com que idade você pare de fumar, né? A gente já tem os efeitos positivos de cessar o tabagismo, assim, com pouquíssimo tempo depois, né? De 24 horas, 48 horas, você começa a já ver uma cascata de coisas boas acontecendo, como, por exemplo, melhora de ansiedade, melhora de frequência cardíaca, melhora de níveis pressóricos, né? Lógico que aqueles problemas cardiovasculares, né? De placa de colesterol e tudo mais, isso vai ter mais tempo para se restabelecer, mas você já tem esse benefício. A atividade física, né? Se a gente faz atividade física, né? É como fala, com 30 anos a gente começa a ter o nosso declínio, né? Então, assim, quando faz academia quando jovem, tá tudo bem, não precisa continuar. Não, com 30 anos você começa a declinar e é legal você já tá fazendo esse acompanhamento aí para evitar a perda, né? E não pensando só em saúde, mas pensando em funcionalidade, em manter massa muscular, manter independência, qualidade de vida, tudo isso, né? Porque o idoso, a gente não vai ver só o estético. Lógico que vai trazer uma melhora de autoestima, né? Você se olhar, não ter a pele mais solta, né? Pela fragilidade e tudo mais, mas você se sentir bem, né? Você conseguir ser independente por mais tempo. O controle das doenças cardiovasculares, né? Então, assim, acompanhar com o médico para ver se os seus níveis de colesterol, níveis pressóricos, diabetes, tudo isso está sendo adequadamente acompanhado, né? Tá nos níveis que seriam os exatos. Então, por exemplo, assim, eu pego muito paciente idoso que chega para mim e fala assim, doutor, eu acabei de fazer meus exames e eu tô com diabetes, ó, mostrou um pré-diabetes. Porque tá lá olhando o exame, né? E aí tá escrito assim, abaixo de 5,7 de hemoglobina glicada não tem nada, mas assim, entre 5,7 e 6 e pouco já tem um pré-diabetes e já é diabetes acima de tanto. Então a gente tem que ficar atento que, na verdade, esse valor é muito dependente, precisa ser avaliado por um médico. Porque, por exemplo, uma coisa é uma meta pressórica num idoso de 60 anos, né, que tem só uma pressão alta, uma diabetes, e aí eu acho que vale a pena, se ele tem uma funcionalidade boa, se ele vai ter muitos anos de vida pela frente, eu ter metas mais rigorosas, né? E é diferente de eu estar cuidando de um idoso de 80 anos, né, tipo, que tem, por exemplo, demência, que é acamado, que é todo sarcopênico, sem grande massa muscular, que não faz nenhuma atividade física. Não adianta eu querer ter uma meta pressórica adequada. Tipo assim, se esse vozinho que tem todo esse problema de saúde tiver uma pressão de 14/9, um 15/8, tá de bom tamanho para ele, pela fragilidade dele. Então, assim, eu não preciso manter a pressão dele de 12/7, que nem eu vou ter no idoso mais jovem, que tem muita funcionalidade e que eu espero que não vá acontecer nada nos próximos anos. Tudo né? tem a ver com a individualidade daquele indivíduo, né? Onde a gente define assim risco e benefício. Então todo mundo fala, qual a pressão normal, doutora? 12/8? Depende, é para você? Porque é isso que você está falando. Então, às vezes, uma hipotensão no idoso ou uma hipoglicemia vai ser muito mais danoso do que você querer estabelecer metas assim, metas do valor de referência do laboratório, né? Então, acho que é uma somatória. Então, assim, às vezes as pessoas querem aprender, né? E acho que é importante participar do processo junto com o médico, fazer todas as perguntas, mas precisa existir um entendimento de que existe uma ciência por trás que já definiu-se alguns padrões e consensos, que não é coisinha que você vai pegar na internet. Tanto que a gente vê, né? Uma coisa é o que a gente aprendeu na faculdade, outra coisa é quando a gente vai para a especialização, na vida prática, como ela é, e como vem os artigos científicos, né? Fazendo estudos sobre meta de glicemia para o diabetes, meta de pressão, meta de nível de colesterol, que agora cada vez mais eles estão baixando cada vez mais, né? Mas a gente sabe lá, paciente diabético com alto risco tem que manter o colesterol ruim abaixo de 50. Mas, pô, às vezes aquele cara não tolera aquela medicação por conta do efeito colateral. Então, tipo, eu sei que o consenso é esse, mas eu acho que o geriatra, mais do que qualquer outra especialidade, como ele vê o todo, ele não foca tanto no resultado do exame, ele realmente coloca o paciente no centro do tratamento. Eu acho que é o grande diferencial, assim, da nossa especialidade, porque a gente pega muita rebarba, né, assim, de colegas, assim, que não sabem mais o que fazer, porque a lista de remédio realmente é tão grande e o paciente, qualquer conduta que o colega tome, ele só piora. Porque
as condutas às vezes são muito agressivas. Então, o adulto, o idoso, a gente tem que ser mais paciente também em querer resultados. Porque a conduta que eu tomo hoje vai demorar um pouquinho mais para trazer um efeito, seja no tratamento de uma infecção, seja num pós-pneumonia, né, um pós-infarto. Esse paciente, ele vai cair ali na funcionalidade e talvez ele adquira um novo platô, ele não consiga mais voltar para aquele ponto de partida. Que isso gera muita angústia nas famílias, assim, né? Então, por isso eu acho que a importância da promoção de saúde para a gente garantir a nossa reserva funcional. O lance do treino, né, que você falou. Que mais? Que mais de fator de risco, assim, para as pessoas poderem se identificar e não Uma chegar no outra médico e falar, ah, não, mas... Porque as pessoas também são imediatistas, só vem quando a doença já está Sim. instalada, né? E doença cardíaca é traiçoeira pra caramba, é grave, quando complica é grave. Mas uma coisa que até acontece também em consultório muito é assim, né? Por exemplo, o paciente infartou lá atrás, teve um AVC, então a gente sabe que usar, por exemplo, a AS, né, que é afina o sangue, as estatinas, são medicamentos que evitam novos eventos, né, que ajudam a evitar a progressão de placas de colesterol e tudo mais. Então, assim, chega, por exemplo, aquele idosinho mega frágil no consultório, né, que você quer tirar aquela medicação, porque ele já tem tantos medicamentos e aquilo já não está trazendo mais benefício, não vai mudar o prognóstico de vida, né? E a família fica assim, não, doutora, eu não quero tirar, porque lá atrás o cardiologista entrou e falou assim, não, não pode tirar esse remédio. Ou o vascular entrou por um problema X e não pode tirar esse remédio. Então, o que acontece? Você tem que raciocinar, você tem que explicar. Por exemplo, hoje um paciente de consultório, assim, que eu atendi, né? Um senhor jovem, de 60 anos, super bem, assim, independente, cabeça boa, tudo isso. Porém, paciente com uma doença cardiovascular muito importante. Tinha parado de fumar, mas já tinha uma abordagem aí cirúrgica de aneurisma nas ilíacas, que são as veias aí da região da virilha, né? Um vasculopata grave com obstrução e oclusão arterial de membros inferiores ali, né? Que estava acompanhando com vascular e que estava usando, por exemplo, clopidogrel e Eliquis, que são duas medicações que afinam super o sangue. E aí ele passou recentemente com o proctologista, porque ele tinha uma queixa de hemorroide, de sangramento, e aí ele ficou meio abismado porque o procto não pediu para ele uma colonoscopia, né, para investigar a parte intestinal dele. Mas aí é aquele negócio, né? O geriatra fica, como eu brinco, entre a cruz e a caveirinha, né? Porque assim, você tá com um paciente gravíssimo vascular, que você sabe que se você tirar aquele medicamento para afinar o sangue, ele pode evoluir com uma oclusão e às vezes perder uma perna, né? Ou ele pode ter um infarto gravíssimo, né? Ou um AVC ali grave. E aí você não pode tirar o remédio, mas por outro lado, esse mesmo paciente, quando eu estava finalizando a consulta, que eu falei, ó, vou aumentar a sua dose do anticoagulante, porque você não tem os requisitos que a bula do remédio fala, né? Que tem que ter 2 requisitos tal para ajustar a dose, porque ele estava com dose ajustada. Então, agora a gente vai usar a dose cheia desse remédio e tal. Quando eu entreguei a receita, ele virou, então, doutora, mas hoje de manhã eu fui evacuar e eu sangrei muito. O que você faz nessa hora? Tipo assim, ele precisa da medicação para afinar o sangue, ele tá sangrando super, você deixa na subdose, você vai aumentar a dose deixando a dose, mas aí ele vai sangrar super e vai parar no pronto-socorro. Então você fica assim. E aí, como é que você age agora? Não tem protocolo, né? Não tá escrito isso no livro. Faça assim, né? Você tem que ter a expertise de analisar o que vai ser o melhor. E às vezes a gente. É bem isso, né? Até porque cada corpinho é um corpinho e realmente a gente fica numa. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho. Como é que é? Sabe aquela. O bicho come. Que nem, por exemplo, teve uma outra paciente de consultório. Essa foi inesquecível, assim. Uma senhorinha de 90 anos, ela chegou super descompensada para mim, né, no acompanhamento. Era uma paciente com uma insuficiência cardíaca muito grave, que vinha queixando de falta de ar, de cansaço, né? Chegou com as pernas super inchadas, não conseguia dormir à noite, nada disso, né? E aí a gente começou a analisar, fazer os exames, tudo. No final, com os exames realizados, a gente descobriu que, na verdade, ela tinha uma doença renal, ela tinha um problema de tireoide extremamente descompensado, né? Ela tinha uma insuficiência cardíaca com o coração bem fraquinho, né?
uma fração de ejeção que a gente fala em torno de 30. E aí a gente foi compensando tudo isso, né? A tireoide compensou, ela compensou a parte cardíaca, e aí ela começou a fazer o segmento de rotina, tava tudo indo muito bem. Um dia, no final da consulta, ela chegou para mim e fez: doutora, tô com um caroço, um machucado meio estranho no peito, dá pra senhora olhar? Aí, tipo, você vai, sei lá, né? Vai ter um abscesso, alguma coisa assim. Quando eu fui olhar o peito dela, era uma lesão de câncer, tipo, extravasando mesmo, feia, assim, a mama pra fora, já, tudo. O que que eu fiz? Na hora, carta de encaminhamento, ela era do SUS, encaminhei para o Pérola Byton para fazer toda a avaliação. Resultado, era uma senhorinha com doenças cardíacas graves, fibrilação atrial, ela tinha hipertensão, ela tinha insuficiência cardíaca. 90 Essa paciente foi anos, né? quase 90 anos. E aí você imagina, 90 anos com câncer não vai tratar? Não, ela tinha uma cognição super boa, ela estava super bem. Não era uma vozinha que eu olhava e falava assim, putz, acho que vai acontecer qualquer coisa nos próximos anos aí, só se for uma fatalidade. Ela foi para avaliação da masto, a masto indicou cirurgia, ela fez a mastectomia, tirou a mama mesmo, foi para quimioterapia, para radioterapia, voltou comigo em consulta, super feliz que tinha curado da lesão no peito dela. E aí passou, eu comecei a acompanhar o esposo também. Um dia veio o esposo e a filha para consulta e eu perguntei como ela estava, né? Que fazia tempo que eu não via. Aí a família virou e fez: então, doutora, sabe o que que é? Ela teve uma queda, caiu, bateu a cabeça, tomava anticoagulante, afinava muito sangue, sangrou e faleceu. Ou seja, ela não morreu nem pela doença cardiovascular, ela morreu por uma complicação. Ou seja, a gente curou tudo, ela estava super bem. Olha a intercorrência levando ela embora. Né? Caramba. Mas assim, também, aí já tinha 90 e pouquinhos. 91, né? Já, 92, lógico. Vai ter 92, mas às vezes, a gente fica super feliz de deixar, né, com cuidados. Aí assim, né? Aí, claro, vai dar dos valores de cada um e das vivências de cada um. Mas às vezes eu falo que morrer é uma bênção, né? De tudo que a gente aprende, assim. Pior é ficar aqui na sofrência, assim, né? Tipo, assim, muitas comorbidades, aí, tipo, aquele tratamento arrastado. Isso realmente, assim, prolongar sofrimento não faz sentido, né? Eu acho que se tem um negócio que eu aprendi fazendo a geriatria, é que tem muita coisa pior do que morrer. Morrer, tipo, seria bênção, na verdade. Sim. Tipo, nesses casos, né, de muitas complicações, muitos remédios, qualidade de vida baixa. Tipo, assim eu também não quero viver até 105 anos. Se for para ser assim, eu prefiro não estar mais aqui. A gente entende tudo isso. O ponto é que a gente não sabe como a gente vai pro lado de lá. E aí, vendo as pessoas que já envelheceram, a gente vê que tem duas vertentes. Os que envelheceram bem e os que envelheceram mal. Sim. E os que envelheceram bem ensinaram a gente a como percorrer esse caminho. Então, por que não gerenciar esse risco, né? Se existe essa oportunidade. Essa geração que passou não teve essa oportunidade, essa escolha. A gente tem. Então, acho que é por isso que a gente tem que tentar minimamente fazer diferente. Então, assim, deixa eu ver aqui se tinha mais uma pergunta. Não, é que nem, por exemplo, a gente fica olhando, né? Eu tenho 10 anos de formada. É engraçado que você pegar os plantões, né, de como eram há 10 anos atrás para hoje. A complexidade dos pacientes é muito maior, o nível de doença aumentou muito, né? Mas é o que eu falo, os pacientes hoje envelhecem mais, são feitos mais diagnósticos, né? Então, assim, antigamente não se tinha tanto diagnóstico de câncer como tem hoje, né? E é o que eu falo para todo mundo. Hoje a gente diagnostica câncer muito mais no idoso, mas do jeito que a medicina está vindo, daqui a pouco você vai começar a diagnosticar câncer no paciente jovem, né? Não no paciente de 60 anos para cima. Vai ser muito frequente no paciente de 20, de 30, né? Por conta de quê? Avançar de medicina. Sim, com certeza. E lembrar que o pessoal fala muito da genética. Não, porque é a genética. Não, mas a minha genética é boa. Não, mas a minha genética... 80% é seu estilo de vida, gente. Até na questão de proteção do seu corpo, ter ali aquela imunidade que vai identificar aquela célula anômala para não deixar virar um câncer. Então, tudo que a gente fala que é ou deixa de ser inflamatório, então, hipertensão, diabetes, colesterol, o tabagismo, o sedentarismo, que hoje ele é considerado tão inflamatório quanto o próprio tabagismo, eles pontuam muito isso nas aulas de nutrologia, né? Falando sobre
nutrologia a gente estuda muito o metabolismo, né? Que é a energia que seu corpo consegue gerar. O que é metabolismo? É a capacidade do corpo de gerar energia e de reparar tecidos. E diminuir Tecidos a que precisam. inflamação, né? A alimentação, hoje em dia, a gente vê que melhora muito a inflamação do corpo, né? Essas progressões de doenças, né? Modular, né? Então, hoje, sei lá, C. Camargo, esse povo que trabalha na oncologia, faz nutrologia como, tipo, terapêutica mesmo, né? A gente tentando usar o alimento ali como remédio de fato. Outra coisa é a obesidade, né? Que está muito atrelada hoje, muita associação de câncer com a obesidade. E a obesidade está associada à hipertensão, a diabetes, a colesterol, enfim. E até, às vezes, o paciente ele não é obeso como um todo, né? Mas ele tem aquele abdômen é, mais avantajado. E esse é aquele que mais nos preocupa. Então, para quem está em casa aí, depois pega uma fitinha, mede assim na parte do umbigo. Hoje é considerado fator de risco mulheres acima de 88, altíssimo, altíssimo risco, e homens acima de 102 centímetros, né? Antes acho que era menos até, era 80 mulher e 90 homem, né? Não sei se depende da referência americana ou brasileira e tal, muda um pouco. Mas a gente usa isso como screening, né? Que às vezes as pessoas realmente vêm com os exames normais, mas é isso. A gente vê que as pessoas hoje que infartam não são aquelas que realmente já têm obstrução que a gente vê nos exames, né? De angioplastia. Às vezes nem chega a fazer angioplastia, mas muitas vezes são causas evitáveis, né? E aí as pessoas não têm esse discernimento de que poderia de fato envelhecer que nem vinho, né? Tipo, a cada ano melhor, aproveitando o lance de bagagem emocional, recurso financeiro, sabe? Assim, usar o tempo ao nosso favor. Vai... Aqueles que mais chegam no consultório, né, com mais problemas de saúde, né, que teve todo esse problema ao longo da vida, é engraçado que eles chegam falando assim, doutora, eu não sei o que é essa tal de melhor idade, porque É, pra mim isso não é nada de melhor idade, eu tô mais dependente, eu tomo um monte de remédio, eu não consigo curtir a minha vida, nada disso, né, então sim. eu acho que na verdade o que a gente vai ter lá na frente, né, às vezes até eu pego um paciente bem jovem no consultório, assim, essa semana mesmo atendi um paciente de 20 anos, né, obeso, com uma pré-diabetes, né, com colesterol alterado. E aí a mãe fazia assim para mim na consulta: doutora, fala para ele que ele tem que mudar o estilo de vida, que ele tem que fazer atividade física, que ele isso, que ele aquilo, que ele não pode comer lanche e tal. E aí eu olhei para a mãe e eu fiz assim: mãe, não adianta eu falar tudo isso, porque isso ele já está cansado de saber. Você já deve falar isso todos os dias. Então eu vou falar uma frase para ele que é assim: quando você crescer e tiver, por exemplo, 40, 50, 60 anos, você quer ser o quê? Um adulto bom ou um adulto porcaria? Ah, doutora, eu quero ser um adulto bom. Então, começa a mudar seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida de hoje é o que vai refletir o que você vai ser lá na frente, né? É, exatamente. Crianças saudáveis geram adultos saudáveis e idosos menos pior, né? Porque a Na gente fala assim, verdade, o exemplo vem de casa, né? Se você tem sim, os pais que têm hábitos de vida saudável ou que gostam de atividade física, né? Ou que te introduzem nesse aspecto, né? De ter qualidade de vida, de se cuidar, de fazer os seus exames de rotina. Isso é bem impregnado desde jovem, né? E aí você vai se cuidando. Mas o mais engraçado é que a mulher ela já cresce com um pouco mais disso, né? No consultório, assim, a prevalência de mulheres que se cuidam é muito mais que os homens. Os homens, geralmente, eles vêm trazidos pelas esposas, né? eu acho que até assim, a palavra cuidado, a mulher ela se cuida mais e também cuida mais do outro, né? Acho que tem um lado, sei lá, o feminino e o masculino. O feminino ele tem mais esse lado de cuidar mesmo. Talvez seja por isso, mas acho que está mudando. Eu vejo muito, eu tenho recebido muitos garotos assim, porque agora eu também tenho o projeto 30 mais, então eu tenho atendido uma galera jovem assim que quer se preparar para envelhecer. E eu acho isso importante da gente ter o discernimento de que a geriatria não começa depois dos 80, né? Tipo, eu falo que já começa nos 30, que é a partir dali que vai começar a aparecer as doenças, né? E que treinar realmente não é estética, é pra gente garantir a nossa funcionalidade. E às vezes é até triste porque tem uma galera mais embicada no mundo da estética, com 20, 30 anos, que não tá percebendo que eles estão acelerando o próprio processo de envelhecimento, né? Essa galera que às vezes abusa de
enfim, da parte hormonal, que a gente fala, né? Usar anabolizante sem uma indicação precisa, o efeito que isso vai trazer lá na frente. E Tudo até o bem, procedimento estético, né? A gente vê que às vezes aquele monte de excesso de botox, disso, de aquilo, né? Você vê que a pessoa perde a idade, né? O normal da idade, as fases da vida, né? Às vezes você pega meninas aí de 20 e poucos anos que tem cara de 30 e pouco e tá lá fazendo um monte de botox. Vai chegar é, nos 50 como, né? exato. E aí, pensando em medicação também, que o povo hoje está muita informação divulgada, difundida, se automedica, fica dependente da indústria farmacêutica, mesmo até antes de chegar. Eu já recebi muito paciente com 30 e 40 e poucos anos tomando mais de 5, mais de 8 medicamentos diariamente. Falei, caramba, você toma mais remédio que meus pacientes de 80. E tipo, né, pra quê? Pra emagrecer, ou tipo, seguindo um padrão, cara, uma inversão de valores assim totalmente bizarra, provocado muitas vezes por rede social. Mas é isso, acho que o ponto é a gente deixar a mensagem, pelo menos aqui eu queria deixar hoje, é que realmente existe aí uma, uma forma da gente se preparar para envelhecer, que um profissional de saúde sério, ele é fundamental, porque também existe conflito de interesse. Às vezes o cara quer entregar o que você quer, mas não necessariamente o que você quer é o que vai ser bom para você ao longo dos próximos 20, 30 anos, né? Então, de repente tem que ter um pouquinho de julgamento, discernimento, joga junto com o seu médico, troca ideia com ele, pergunta o porquê sim e o porquê não das coisas. E assim, se ele não souber, ele vai correr atrás, pelo menos é isso que eu costumo fazer no É uma consultório coisa que que eu eu vejo muito é assim, né? Que até chega ao ponto de irritar a gente, né? Ah, eu vim porque eu quero fazer tal exame. É só carimbar aí, né? E não é só carimbar, né? A gente estudou. Então, assim, eu acho que quem faz a medicina realmente de qualidade, de respeito, de realmente analisar e acompanhar o seu paciente, né? Não é simplesmente só mais um exame ou só um carimbo aí, né? A gente está acima de tudo, analisando o pró e o contra daquele exame, né? Para cada perfil de paciente. Uma coisa que me encantou muito na geriatria, né? E principalmente na cardiogeriatria, é que assim. Você tem que olhar o seu paciente de uma forma individual, né? Por mais que existam protocolos, né, de como agir, você tem que parar e pensar, né? Por exemplo, na cardiogeriatria, né? Uma coisa que eu vi muito, né? A gente tem muito na cabeça, o paciente infartou, ele vai sentir tais sintomas, ele vai chegar no hospital, vai para um cateterismo, vai por um stent, não vai, essas coisas. E a geriatria te faz pensar isso, né? O paciente chega, às vezes ele tem sintomas frustros, às vezes ele está infartando. Será que aquele paciente entra naquele protocolo de ir para um cateterismo e por um stent? Ou às vezes ir para uma cirurgia cardíaca? Será que ele realmente tem perfil não só cirúrgico, mas assim, o geriatra é legal que ele avalia não só a doença, né? Ele vai avaliar assim, esse exame, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que chega e fala assim, eu quero fazer uma colonoscopia. Tudo bem, vamos fazer a colonoscopia, mas assim, não é só pedir o exame. E se vier positivo, o que eu vou fazer com o resultado desse exame, né? Esse paciente, ele vai conseguir fazer o tratamento lá na frente, né? Será que ele vai ter status, performance, cognição para conseguir enfrentar um tratamento para aquilo, né? Então, o eu, bacana da geriatria é muito isso. Tem protocolos? Tem, mas a gente tem que avaliar o paciente individualmente. e eu acho que o respeito é mútuo, né? A gente com o paciente, que às vezes está ali na angústia de querer saber alguma coisa, e a gente tem que entender o lado deles, e eles têm que entender que a gente tem uma competência técnica para jogar junto, né? Que realmente explicar o porquê das coisas. Então, por exemplo, isso que você falou agora, o paciente teve um infarto, se eu vou decidir se vou fazer um CAT ou não. Às vezes o cara nem identificou que ele tem um infarto, porque ele teve várias dor de mulher, por exemplo, mulher idosa, dor de estômago. Não é dor de estômago, tá infartando e a pessoa nem percebeu. Se você não tem um vínculo próximo com o seu médico, você não vai saber que você não precisa do gastro. Você precisa, tipo, controlar os seus fatores de risco, porque você tá a ponto de infartar. Ou realmente, quando infartar, foi de uma vez. E E tomara às que vezes tenha. chega no consultório, né? O famoso Dr. Google, né? Eu quero fazer uma endoscopia porque eu tô sentindo isso, isso, isso. E a gente que é geriatra, a gente sabe que tem sintomas que simulam outras doenças e que às vezes não é aquilo, né? Então, por exemplo, uma falta de ar e uma tosse não é simplesmente às vezes só uma pneumonia. Pode ser uma insuficiência cardíaca descompensada
Pode ser uma arritmia que gera aí uma má perfusão. Ou até que nem você falou, tem uma dor de estômago, é gastrite. Não, às vezes pode ser um paciente que está infartando. Se é uma mulher que tem diabetes, pode ser um diagnóstico diferencial, um infarto. E Então, falta de assim, ar, né? Também. e aí Porque às vezes o pessoal fala, às vezes crise de pânico. Não é só ansiedade. Sim, pode ser ansiedade, mas a gente primeiro precisa descartar o que é grave. Então, falta de ar súbito, a gente tem que pensar em infarto. E o legal Porque do mata. pediatra é que, assim, o paciente chega com muitas queixas, né? Então, por exemplo, às vezes, né? Esse paciente chega, por exemplo, com uma dor de estômago, com falta de ar, essas coisas assim, e você pensa nos diagnósticos diferenciais que pode ser um infarto. Então, às vezes a família fala, quero uma endoscopia. Aí sai e fala, nossa, o médico é uma ruim, ele não pediu endoscopia, me pediu um monte de exame cardíaco que não tinha nada a ver com a minha queixa. Mas a gente que estudou, que fez a residência, né, se especializou nisso, a gente sabe os diagnósticos diferenciais, né? E às vezes a gente pensa, por exemplo, assim, o paciente chegou com 5, 6 queixas. Às vezes, aquele problema cardíaco é o que eu falo para o paciente. Disso tudo que você está me queixando, o que mata primeiro? É o coração. O que mata primeiro? É tipo a cabeça. Então, você, como geriatra, né, cabe a você gerenciar isso, né? Qual que desses múltiplas queixas que estão vindo, quais de fato são importantes, né? Porque às vezes a gente tem paciente que queixa do cabelo até o dedão com queixas que são completamente desconexas, né? Chega uma hora que você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver, né? Tipo, eu tenho uma dor na barriga que vem com uma dor de cabeça do lado esquerdo. Não tem ligação, né? Eu diria que mais de 50% das consultas é assim, o pessoal espera acumular, sei lá, 10, 20 anos de queixa, agora eu vou no geriatra, acho que eu tô precisando. Doutora, aí pronto, vomita um monte de coisa, a gente fica até meio atordoado. Tem O que me paciente que fala é quando ele chega e fala assim, doutora, eu já fui em vários médicos e assim, eu já perdi a esperança. Agora é certeza que, assim, se com você não der certo, não vai dar certo com mais ninguém. Nossa, isso me assusta. dá um frio na espinha, você fala, minha nossa, respira fundo e senta que lá vem a história. Que será? É bem por aí. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro, né? Porque a gente faz mais num clima de bate-papo, mas assim, então, realmente o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca, a fibrilação atrial, que a gente nem chegou a comentar, mas, tipo, às vezes o paciente tem uma arritmia que ele realmente não sente nada, mas é aquela fibrilaçãozinha que vai coagular e, de repente, ser a causa de um AVC. Então, a gente precisa, existe um protocolo a ser seguido. O geriatra consegue, muitas vezes, abraçar o paciente nesse sentido de prevenção. E quando a gente precisa de um cardiogeriatra ou de um cardiologista, a gente faz cartinha de encaminhamento já para o colega estar direcionado ali do que a dúvida que a gente tem, mas o grande ponto é que quando a gente quer se preparar para envelhecer, quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. E aí, o que mais você queria deixar alguma mensagem para essa galera que está aqui nos assistindo, para eles levarem como mantra para a vida Assim, deles? eu falo, por exemplo, eu escuto muito, né? Eu que faço convênio, faço particular, às vezes os pacientes falam, eu tenho uma dificuldade de aderir ao tratamento com o meu médico e tal, né? Então fica aquela salada de especialistas, né? E cada um olhando o seu pedacinho ali, né, do corpo. Então, o que eu costumo falar muito para os meus pacientes é arrume um médico, né? Desde, vamos dizer ali, com uns 40, 50 anos, né? Assim, a mulher que arruma um ginecologista, o homem que arruma um urologista, arruma um geriatra, né? Ou um bom clínico geral aí, né? Que faça esse segmento e que seja a sua referência sempre, né? Nem que você tenha que estar lá pagando particular uma vez a cada 3, 4 meses, mas que seja o seu porto seguro na definição de o que é importante de doença, que te veja como um todo e não só como um monte de pedacinhos, né? Acrescentando um monte de remédio, mas que seja a sua referência para revisar todos os medicamentos. Olhar para você e falar assim, ó, realmente nesse momento a gente precisa passar com um cardiologista ou a gente precisa passar com vascular. Porque às vezes o paciente fica pulando de especialista em especialista, né, com queixas dispersas e que a gente não consegue, às vezes, resolver. Então, fica demorando para fazer diagnóstico, se sentindo desacolhido, acrescentando medicamentos, o que leva a uma cascata de efeitos colaterais, né, que poderiam ter sido evitados se você tivesse um médico da sua confiança.
né? Não. E aquele médico que vai te acompanhar a vida inteira, né? Que vai saber o que é um exame prioridade para você ou não, né? Não ficar só pedindo um monte de exame, né? Acho que em qualquer relação, né? Proximidade é fundamental para ter Confiança. sucesso ali. Quem que não gosta, né? Aí só o Marcel falou: espero que a minha mãe esteja assistindo. Daí ela lá falou: espero que meu avô esteja assistindo. Aí o Marcel perguntou: seu avô tem Insta? Oh, Tipo, mas os vozinhos se estão super tiver, atuais agora, é. viu? Né? Então, mas se Não tiver, é tem um essa, vovozinho não. antenado. Ateliê TK, doutora Ju, super atenciosa. A Ivonete diz, excelente live. E a Denise, não sei em que parte que ela falou, que acho super importante isso, um médico que nos olhe como um todo, excelente. Então, Denise, um beijo para você, a minha paciente. Não sei se ela ainda tá por aí. Gente, essa foi a nossa nona live com a Ju, que é cardiogeriatra. E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, reclamações, sugestões, só deixar nos comentários. E até a semana que vem, que vai ser a nossa última e 10ª live com a psiquiatra, com o tema Tô linda, mas tô péssima. A gente vai falar sobre os padrões de rede social. Acho que vai ser bem bacana. E essa foi a nossa série de lives Medicina Feminina, feita por mulheres, para mulheres. Espero ter ajudado aí a galera. Um beijo, obrigada pela audiência. E Ju, obrigada pela parceria Obrigada pelo sempre. convite. Vamos De fazer repente a novas gente. lives aí. Isso, bora marcar assim. Acho que eu gosto de fazer essas lives porque é mais um bate-papo e a gente consegue falar muita coisa que às vezes dentro do consultório a gente não tem tempo para falar, né? Exato. Então, de repente a gente vai passando aí alguma consciência, vai iluminando assim a vida da galera para ver a nossa visão, né, de consultório. Então tá, gente. Beijo, boa semana. Até quarta da semana que vem. Tchau, Beijos. tchau. Tchau, Obrigada por tchau. quem participou, viu? Super beijo. Tchau, tchau.